e outra vez agradecemos a Deus por nos ter poupado a vida, estarmos aqui para juntos fazermos o nosso programa de Palavras Cruzadas. Já há alguns anos que temos estado no ar com várias pessoas fazendo esta peregrinação ao longo de vários trimestres e estamos no último trimestre de 2023, o quarto, no caso, onde nós temos estado a estudar a missão de Deus, a minha missão, ou seja, aquilo que é o evangelismo na sua essência mais pura. Nós estamos a estudar e a aprender como é que Deus tem esse desejo da sua palavra ser pregada em todo o mundo. E hoje tenho aqui a parceria do irmão Mário Oliveira, que juntos vamos procurar entender ou compreender aquilo que Deus pretende para cada um de nós. Ou seja, a motivação e preparação para a missão. Então, irmão Mário, seja bem-vindo também entre nós. Acredito que tem algumas ideias para este estudo que nós estamos a começar. Muito bem. Muito boa noite também a todos. É um prazer estar convosco, falando e estudando a Palavra de Deus. Nós estamos com o tema central da missão, aquilo que é a missão de Deus para nós, aquilo que Deus nos convida desde os primórdios. Eu ia dizer desde a ressurreição de Cristo, mas é muito anterior a isso. A procura de Deus por transmitir ao mundo a missão suprema que ele tem de salvar a humanidade vem desde a criação. E nesta altura nós vamos focar-nos especificamente da motivação que tiveram os primeiros apóstolos de pregar a mensagem que Cristo queria impressionar nos seus corações para que eles transmitissem. E há aqui alguns aspectos muito interessantes que nós aprendemos, fundados na Palavra de Deus, fundamentados na Palavra de Deus, que foi uma característica que Jesus quis deixar bem marcado, porque nós sabemos como foram os últimos dias da vida de Cristo. Foram para os seus discípulos, não só para os 11, neste caso, mas para todos os outros, para a grande, digamos, para os apóstolos, que eram cerca de 70, nós sabemos que foram dias de grande stress e de grande desilusão. Eles estavam com o Salvador há 3 anos, muitos deles estavam muito confundidos, muito baralhados em termos de doutrina. Eles acreditavam quase todos que Cristo vinha para restabelecer o reino nesta terra, que Cristo vinha para os desobrigar do jugo romano, para fazer com que eles fossem uma nação independente, mas Cristo queria deixar-lhes impressões na mente diferentes, queria falar de um outro reino, do reino eterno. E falava sempre, desde o início do Evangelho, no reino dos céus. O reino dos céus é semelhante era o início das suas parábolas. Ora, o reino dos céus é semelhante a um homem ao semeador, que semeia, etc, etc. Portanto, Cristo estava focado num reino celestial e queria impressionar a mente dos seus discípulos com isto. É um facto que durante esses 3 anos, quase diríamos que a tarefa, que a missão de Cristo tinha falhado, porque eles todos, de uma maneira geral, podemos dizer que todos eles estavam equivocados. Todos eles estavam e ficaram altamente desiludidos, altamente frustrados com a morte de Cristo. De forma que nós, quando vemos os últimos episódios, quando vemos que Cristo é colocado no sepulcro e eles se reúnem, eles estavam verdadeiramente muito desencorajados. E depois, a seguir, há a situação das mulheres que vão ao túmulo. No domingo de manhã elas vão ao túmulo e quando veem que o túmulo está aberto e que não está lá ninguém, depois recebem a visita de 2 varões celestiais, 2 anjos, que falam com elas e elas vão a correr ter com os discípulos.
E depois os discípulos, quando ouvem o seu relato, ficaram incrédulos. Incrédulos, é uma coisa impressionante. Eles não acreditaram nelas. O próprio Pedro ficou de tal forma, digamos, surpreso com aquela notícia, que ele deixou-os todos e começou a correr em direção ao sepulcro, porque ele próprio quis presenciar esta realidade que elas contavam. Mas ele não acreditou também, por isso é que foi a correr. E isto é uma coisa que nos impressiona. Quando nós agora analisamos esta situação, nós percebemos, estes homens estavam a ser preparados, ou estiveram a ser preparados durante aquele tempo, por Cristo, para pregarem uma mensagem de que aquele que iria subir para o céu haveria de vir. Uma mensagem de advento. E esta mensagem, eles não estavam naquela altura em condições de a pregar, porque ainda não tinham verdadeiramente acreditado nela. E, portanto, esta é, digamos, a introdução um bocadinho alargada da lição, para nós compreendermos como é que os primeiros discípulos tiveram, digamos, a transformação, porque foi uma transformação miraculosa pelo Espírito Santo, de se preparar para esta missão extraordinária de conseguirem levar aquele grupo de pessoas incultas, de uma maneira geral, conseguirem levar a mensagem cristã aos confins da terra e hoje ser o cristianismo a maior religião do mundo. Apesar das grandes diferenças e tudo isso, mas a mensagem central de Cristo ressuscitado é uma mensagem extraordinária que é possível hoje ser difundida porque aqueles homens, aqueles iniciadores, digamos, conseguiram fazê-lo com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E vamos agora tentar perceber como é que foi possível fazer isso, porque nós hoje devemos ser os continuadores desta mensagem. E temos a obrigação de espalhar esta mensagem na missão, é a missão mais importante que nós temos. É verdade. Porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. É de Deus. E aqui já conseguimos perceber, por aquilo que o irmão Mário esteve a dizer e a comentar, que iniciar uma missão sem planeá-la ou executá-la sem qualquer preparação é condená-la ao fracasso. Exatamente. A falha. Tem de haver planeamento, tem que existir preparação. E foi isso que Jesus esteve a fazer com os discípulos durante os 3 anos e meio. E revendo hoje a história dos apóstolos, podemos começar por dizer que a motivação essencial para o sucesso de qualquer missão está no ensinamento, no aprendizado, pelo tempo, as horas que as pessoas dedicam a ouvir ou a empreender qualquer missão, qualquer negócio, qualquer empreendimento. E o mesmo acontece na missão de Deus. O tempo que nós nos dispomos para ouvir e o tempo que nos dispomos para falar com Deus são essenciais para o nosso sucesso na missão. E hoje também aqui nós conseguimos entender como é que nós conseguiremos realizar esta missão se não temos contato com Deus, se não conhecemos quem é esse Deus. E nós vimos aqui que o que mais motivou os discípulos a pregarem esta missão ou este evangelho, não é? Foi a ressurreição de Cristo. Ou seja, de algo que parecia negativo, tornou-se então a ressurreição na mola impulsionadora para que finalmente eles conseguissem despertar e dar o clique que talvez lhes faltasse para seguirem adiante naquilo que Cristo lhes estava a pedir. Porque se não fosse isso, ou seja, se não fosse o planeamento e se eles não tivessem preparação para executar esta missão, eles poderiam estar condenados a vacilar ou até mesmo a desanimar se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, eu penso que temos tudo para continuarmos a entender esta lição e com essa experiência pessoal que nós também já vimos nas lições mais adiante, não é, sobre a história do sepulcro, de como é que as mulheres
viram o sepulcro vazio, não é? Aquilo que parecia algo inesperado, e de facto foi, tornou-se então a bem-aventurada esperança de todo o cristianismo, não só de então, mas também nos tempos atuais. Mas é interessante ainda realçar este aspecto. É que nós podemos imaginar que Cristo queria impressionar a mente dos discípulos com um fundamento da Escritura, isto é, eles próprios, e nós vamos supor que não tinha havido esta chamada de atenção do próprio Cristo para as Sagradas Escrituras, para o facto das Sagradas Escrituras profetizarem no Antigo Testamento que ele teria que passar por aquela situação de sofrer, de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia. E ele queria impressionar os seus discípulos com isto, porque nós vemos que quando as mulheres chegaram e contaram que foram ao sepulcro e ele já lá não estava, tinha saído, tinha ressuscitado, quando lhes disseram que 2 anjos as informaram disso, qual foi a resposta, qual foi, digamos, a reação dos discípulos? Que elas estavam como que em delírio e não lhes deram crédito, vejam bem, não lhes deram crédito. De tal forma eles estavam desanimados e sem esperança nenhuma de que acontecesse aquele milagre que tinha sido profetizado, que eles não deram crédito. E o próprio Pedro, também ele que ficou e foi de tal maneira uma surpresa enorme para ele que foi a correr ao sepulcro. E portanto agora Cristo vai falar no verso 24 de Lucas, no verso 46 do capítulo 24, que assim está escrito. E o que é que está escrito? Que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E isto foi o que Cristo lhes disse quando lhes apareceu. Porque realmente eles tinham que ser impressionados, tinham que ser chamados à razão. Porque nós vemos aqui, a lição faz menção deste aspecto, que depois foram aconselhados, depois disto, a ficarem em Jerusalém e a esperarem que do alto viesse um poder especial que seria o derramamento do Espírito Santo. Exato. Para que depois a missão se pudesse cumprir. Mas Cristo quis realçar que a fé deles fosse fundada ou fundamentada na palavra de Deus. Exatamente como nós. Hoje é igual. Nós não podemos... porque nós dizíamos assim, então, mas durante 3 anos eles viram os milagres que Cristo tinha feito, que Cristo tinha estado com eles estes 3 anos, que eles tinham visto muitos milagres e que isso seria suficiente para que a sua fé deles se mantivesse inabalável. Mas os milagres não fortalecem a fé de ninguém. Exatamente. E por isso mesmo, a fé, ela é fundamentada em quê? Na palavra de Deus. Nós temos o mesmo exemplo com os israelitas no deserto. Eles viram os milagres do maná, viram os milagres de coisas extraordinárias da água da rocha, etc. Mas mesmo assim, eles vacilavam permanentemente. Porque a firme convicção e a fé estabelece pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso mesmo, Cristo queria impressionar os seus corações com esta verdade, que a sua fé teria que ser impressionada com aquilo que estava nas Escrituras a respeito do próprio Messias. Pois. E ver também, irmão Mário, que ao longo do ministério de Cristo, os próprios discípulos não acreditavam que ele havia de morrer. Ele várias vezes colocou essa hipótese, mas na cabeça dos discípulos, jamais o Salvador, o Messias, teria de passar pela morte. Não é por acaso que Pedro o negou 3 vezes, mesmo depois de ter sido advertido. Exatamente. E aqui só nos prova que a nossa experiência pessoal com Deus, ou seja, com Jesus, é o que motiva, ou é o que nos motiva a contar aos demais o que Ele faz em nossa vida. Exatamente. A experiência pessoal. Cada um tem uma experiência pessoal com Cristo. Eu tenho uma experiência diferente, o irmão Mário tem outra,
E cada um de nós tem uma experiência pessoal com Jesus. Por isso é que temos que investigar, temos que estudar para que a palavra de Deus faça sentido na nossa vida. Não serão os outros a darem sentido à palavra de Deus na nossa vida. Seremos nós, com a ajuda do Espírito Santo, a fazer com que este Jesus se torne real na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso trabalho. E o mesmo aconteceu na vida dos discípulos. Só depois da ressurreição é que eles compreenderam a missão que Jesus os tinha incumbido. Porque com a morte de Cristo, eles entraram em desapontamento. Exatamente. Podemos dizer que entraram numa depressão, não aceitaram o sofrimento e o sacrifício do Salvador. E nós, se calhar, hoje também vivemos apenas a querer as coisas boas do cristianismo. Mas no cristianismo não existem só coisas boas. Existem sacrifícios que nós devemos fazer. E esses sacrifícios não serão os outros a fazerem em meu favor. Eu tenho uma missão, eu tenho uma parte a cumprir. Se nós voltarmos agora para a situação dos discípulos, ou melhor, é melhor dizer, discípulos são 12, eram 11 e depois passaram a ser 12, lá está, por uma questão de organização, eles foram à procura de realmente organizarem-se e fundamentarem-se no número 12. E uma vez que Judas tinha sido eliminado daquela maneira, foi necessário escolher uma outra pessoa, que foi Matias. Mas dizia eu que Cristo ensinou-os no seguinte, disse-lhes o seguinte: vocês agora precisam de estar unidos aqui e não saem para lado nenhum, ficam em Jerusalém, ficam na cidade, porque do alto sereis revestidos do poder, sereis revestidos do Espírito Santo. E, portanto, eles ficaram a fazer o quê? Eles, diz o texto, todos eles perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus também. Portanto, sabemos que eram cerca de 120 pessoas. E estas pessoas estavam unidas num propósito único, em união verdadeira, e foi nesta circunstância que então o Espírito Santo desceu sobre eles de uma maneira miraculosa, de uma maneira extraordinária. Houve um ruído semelhante a vento que entrou naquele cenáculo e que depois viram-se também umas línguas de fogo que desciam sobre a cabeça de cada um deles. E foram assim revestidos do poder do Espírito Santo para a missão que se aproximava. E depois começaram, naquela altura, é preciso falar e dizer que esta era o período em Jerusalém da festa do Pentecostes, que ocorria cerca de 50 dias após a Páscoa, e, portanto, tinham passado já 50 dias sobre a morte de Jesus, e nessa altura, provavelmente 10 sobre a subida de Jesus ao céu. Isto significa que eles tiveram 10 dias, então, em oração e perseverando em oração. E o que é que nós podemos perguntar? O que é que eles oravam? O que é que eles pediam? Qual era, digamos, a razão de ser da oração? Porque esta concentração de esforços de todos no mesmo motivo da oração? Era que o Espírito os preparasse, de facto, para a missão de levarem a palavra a todo o mundo. Porque essa era o grande desígnio. É que vocês devem proclamar a verdade, disse Jesus, aonde? Em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Portanto, esta era uma missão global. A missão que nós hoje também, como cristãos, temos de levar ao mundo, um mundo já muito, evidentemente, muito diferente daquele, por outros meios também, com certeza, que agora temos, para poder levar a mensagem da segunda vinda a todo o mundo. Pois bem, depois nós vemos como é que foi a vida destes primeiros cristãos, como é que Pedro, que nesta altura começou a fazer um discurso extraordinário sobre a multidão de crentes de diversas nacionalidades que se encontravam em Jerusalém, e aconteceu um fenómeno muito interessante, é que o Espírito Santo deu a cada uma destas pessoas o dom das línguas.
E qual foi o objetivo? O objetivo foi que aquelas pessoas, os estrangeiros, os inúmeros estrangeiros que aqui são designados no capítulo 2 de Atos, como vindos do Egito, vindos enfim, da Macedónia, da Panfília, de todas as outras províncias, de Roma e não só, e que estavam naquela altura a celebrar o Pentecostes em Jerusalém, pudessem cada um deles ouvir na sua própria língua aquilo que os discípulos, agora, sob o efeito do Espírito Santo, tinham para lhes dizer. Hoje fala-se muito do dom das línguas como o dom da Igreja verdadeira, mas hoje sabemos que nós, em termos até práticos e objetivos, não precisamos tanto do dom das línguas como precisaram os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, porque nós hoje temos outros meios que atingimos facilmente, tendo o inglês, por exemplo, como língua principal no mundo, não temos tanta dificuldade como tinham eles. E por isso mesmo houve um milagre extraordinário do Espírito Santo, permitir que cada um tivesse o dom de línguas e pudesse falar e pregar o Evangelho na língua que os ouvintes que lá estavam precisavam de ouvir. É verdade, porque aqui também nós conseguimos ver que quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, eles estavam todos possuídos de medo. Mas ao Jesus pronunciar algumas palavras, o medo se tornou finalmente em gozo e eles começaram a crer. E há aqui um aspecto importante que nós precisamos de comprometer a nossa experiência pessoal com a abertura que Jesus vai dar à nossa mente. Ou seja, Jesus precisa de abrir a nossa mente, espiritualmente falando, para que a palavra profética de Deus faça sentido na nossa vida. Exatamente. Porque Jesus falava em parábolas, dizia muitas frases com fundamento profético, mas a mente dos seus ouvintes, sobretudo os discípulos, não estava preparada para receber ou compreender aquelas palavras. E vimos também que o que o irmão Mário já aqui disse sobre a preparação e a oração que os discípulos faziam enquanto estavam reunidos em Jerusalém, no que nós chamamos de cenáculo, eles ali perdoavam, ou seja, confessavam os pecados uns aos outros, se perdoavam e viram que as dissensões que existiam entre eles não tinham razão de ser. E a partir daí eles começaram a compreender melhor o que significa companheirismo, o que significa cristianismo. E não é por acaso que quando os desentendimentos foram postos de lado, houve então unanimidade entre os discípulos. E a partir daí o Espírito Santo estava em condições de cair em forma de chuva sobre aqueles homens santos de Deus. Isso para nós é um grande exemplo para a igreja atual. O Espírito Santo não atua num grupo desunido. Exatamente. O Espírito Santo não atua num grupo onde uns falam mal dos outros. Tem de existir unanimidade. Temos de confessar os nossos pecados para que a nossa forma de pensar seja a forma de pensar de Cristo, para que possamos receber essa chuva que tanto ansiamos para terminarmos esta missão que Deus nos outorgou. Nós sabemos que alguns dos discípulos, nomeadamente Tiago e João, os dois irmãos, eram muitas vezes, eles discutiam muito, porque inclusivamente a sua mãe pedia a Cristo que eles fossem os maiores no reino, não é verdade? Nunca mais ouvimos falar disso, depois da morte de Jesus e depois desta união da missão. Nós sabemos que, enfim, muitos deles depois foram mortos. João foi o único que teve, digamos, que morreu velhinho, porque todos os outros foram mártires praticamente. Mas sabemos que de qualquer forma nunca mais houve este motivo de discussão entre eles, qual deles seria o maior, porque eles já tinham percebido verdadeiramente que aquele que queria ser o primeiro seria o derradeiro, aquilo que Cristo lhes tinha ensinado, e nunca mais isso aconteceu. Não quer dizer que fossem todos unidos. Nós sabemos, por exemplo, que houve
alguns dos picos mais tardios com Paulo e Pedro, por causa enfim, das questões culturais de Pedro com os judeus, etc. Mas não eram questões, digamos, de pecados maiores, eram coisas pequenas, porque nós somos diferentes e, naturalmente, vivendo mesmo em união, sabemos que temos sempre algumas distinções pequenas. Isso é próprio do ser humano. Mas, no fundamental, eles estavam unidos. Estavam unidos porque tinham uma missão comum e todos eles a queriam levar a cabo porque tinham um amor especial por aquele mestre que dera a vida por eles, e eles queriam levar agora esta mensagem do Cristo ressurreto que pode salvar qualquer um. E eles pregavam o quê? Pregavam o Cristo ressuscitado. E quando Pedro faz aquele grande discurso para os judeus da diáspora que estavam em Jerusalém, não é? O que é que ele diz deles? Deles, aquele a quem crucificaste. É esse que nós pregamos, é esse que nós, e depois mais tarde ele e o apóstolo Paulo também, muitas vezes eles não tinham ouro nem prata, mas aquilo, quando ele faz aquela, não é? Quando ele faz aquele milagre da cura do cego, o que eu tenho te dou. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho que ter por Jesus Cristo, tu ficas curado. E ficou. Portanto, era isto que eles tinham a dar agora, era esta nova mensagem de Cristo ressuscitado que eles queriam transmitir a todos. É verdade. Porque... nesse discurso de Pedro, uma coisa extraordinária, não é? Aconteceram imediatamente, diz que naquele dia cerca de 3.000 almas se entregaram ao Senhor, foram batizadas, não é? Uma coisa extraordinária. É verdade. Após um discurso, o que é que faremos, irmãos, diziam eles aos discípulos, o que é que faremos? Importa que sejam batizados, disse Pedro, e foram batizados. Portanto, vemos como o Espírito Santo atuou desta forma miraculosa e hoje pode atuar connosco. Pode atuar connosco. As coisas são muito diferentes em termos culturais, etc. Mas o Espírito faz parte da Trindade. O Espírito é Deus também. E o Espírito Santo atua onde nós não podemos atuar. É no coração das pessoas. É aí que o Espírito transforma as pessoas. Portanto, isto é o retrato da Igreja primitiva. A Igreja primitiva foi uma igreja que expandiu, que levou o Evangelho a todo o mundo conhecido daquela altura, não é verdade? Depois, com os grandes evangelistas, enfim, pós-Cristo, isto é, do apóstolo Paulo, com os seus colegas, com Barnabé, com Lucas, etc., foram eles que levaram aos gentios a mensagem de Cristo ressuscitado também. E isso torna que a mensagem principal da Igreja deve ser esta: é a obra da missão, a obra missionária, é fundamentalmente levar a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz o apóstolo João. Amém. É esta verdade básica, simples, que toda a gente compreende, que nós não nos salvamos pelas obras, não nos salvamos pelos nossos méritos, salvamos pelos méritos de Cristo, através da graça que Ele nos dá e que nós podemos receber pela fé. De maneira que é tão simples o Evangelho e a sua simplicidade é que o engrandece. Não é preciso não são necessárias grandes filosofias, não são necessárias grandes doutrinas, é basicamente isto que devemos levar ao mundo. Cristo ressurreto. É verdade. Por isso é que todos temos uma parte a realizar na missão. E cada um, ou seja, para isso, basta cada um ser dotado de dons pelo Espírito Santo. Exatamente. E desta forma, toda a igreja, unânime, vai proclamar a mesma mensagem, que é: Jesus tem poder para salvar até o mais vil pecador. Essa é a mensagem. Há pessoas que pensam que já não têm possibilidades, mas Jesus tem a capacidade de salvar o mais vil pecador. E ao apresentarmos Jesus ao longo desta semana, permitamos que o Espírito Santo de Deus atue sobre o coração de cada pessoa que nos escuta. Exatamente. Dando-lhe a oportunidade de se arrepender e aceitar esse Salvador, que nós um dia também tivemos que o aceitar.
A missão que nós pregamos é a missão do próprio Deus. Deus é o verdadeiro missionário que busca Amém. o Salvador, que busca o perdido. Através do Salvador Jesus, Deus vai buscar aquele que está perdido. E, portanto, esta é a mensagem mais extraordinária que nós podemos levar ao mundo. Possa ser essa, de facto, a nossa experiência e a nossa missão. Amém. Amém.